programa do povo. Com Irlan Lázaro o povo é feliz. Itaperuna e distritos estão fechados com ele. Programa de frente com Irlan Lázaro na Sindicato FM novo. Som que você ganha. Tá chegando aí o programa do povo com Irlan Lázaro. Voltamos agora. Doutora, voltamos agora no segundo bloco com você. Uma outra pergunta também, que a gente percebe que se torna o grande desafio de todo brasileiro, todo ser humano, né? Tempo de grande inovação tecnológica, mas é o tempo que as pessoas mais têm passado dificuldade, transtornos mentais, com estresse, ansiedade, depressão. Conta pra gente, até onde o estresse pode interferir nesses resultados da mulher? Então, influencia diretamente, né, em relação à questão da endometriose. Então, trazendo até um caso de uma pessoa, né, que eu faço acompanhamento, que ela faz acompanhamento comigo, toda vez ela relata pra mim que quando ela fica mais estressada, acaba influenciando na dor dela. Então, ela acaba sentindo mais dor. E quanto mais essa mulher, ela sente dor, mais tem uma possibilidade maior de ter uma alteração no eixo do estresse. Nossa. Que é o eixo HPA. Então, quanto mais essa mulher ela fica estressada, mais vai influenciar nessa dor. E quanto mais essa mulher sente dor, mais também tem essa possibilidade maior de fazer essa alteração. Então, eu acho que muitas mulheres não imaginam que o estresse pode influenciar, não só nisso, mas também em outras questões também, até no processo de emagrecimento também, acaba influenciando também. E é uma coisa que acho que as pessoas acabam não levando tanto em consideração, né? Não imaginam que isso pode influenciar. Uma outra pergunta também. Existe alguma relação entre padrão alimentar inflamatório e pior dos sintomas da endometriose? Com certeza. Eu falo muito que a alimentação ela vai influenciar diretamente tanto na melhora e também na piora. A gente tem alguns alimentos que acaba sendo necessários a gente fazer uma retirada ou reduzir o consumo. Então, a gente tem o leite e os seus derivados. Não é só pela questão da lactose, mas geralmente o leite de vaca ele tem uma concentração que é chamada de sulfato de estrona. E esse sulfato de estrona ele pode ser convertido em estradiol, e aí piorando ainda mais essa endometriose. Então, um dos vídeos que eu postei falando sobre isso, eu recebi uma das dúvidas, né, nos comentários, falando que em relação aos derivados, com essa concentração de sulfato de estrona. Em relação aos derivados, vai ter uma concentração pequena, que acaba não influenciando tanto nessa mulher, né? Mas é algo que tem que ser avaliado, porque cada uma vai ser de um jeito, né? Então, tem que ser individualizado e avaliar isso. E a gente também tem a carne vermelha, então a carne vermelha também é mais inflamatório, então às vezes a gente também tem que pensar nessa questão também. Então, a gente também tem o glúten. O glúten também pode piorar a dor nessas mulheres e piorar o processo inflamatório. E quando a gente pensa em retirar o glúten, se você tirar totalmente esse glúten, a gente tem que ajustar muito bem esses macronutrientes para poder trazer uma qualidade de vida maior para essa mulher. Porque a maioria dos alimentos tem glúten, né? Então, quando a gente retira totalmente, essa mulher meio que fica meio sem qualidade de vida. Ou a gente pode colocar algumas estratégias, colocar só no final de semana, ela consumir alimentos com glúten, ou de 15 em 15 dias. E também a gente tem reduzir também industrializados, ultraprocessados, que acaba também piorando. Excesso de café também, tem que ficar um pouco mais atento. Nossa, também. Ainda bem que... Também tem que ficar mais atento também. E em relação a os tipos de alimento, né, que essa mulher ela tem que levar para sua vida, é uma dieta do Mediterrâneo,
Então, uma alimentação rica em antioxidantes, em vegetais, frutas, verduras, leguminosas, sementes, uma alimentação mais nutritiva possível e variada. Doutora, um fator também que eu percebo muito no dia de hoje é um grande desafio das mulheres. E parece que isso vem aumentando, assim, que é a famosa cólica menstrual. É algo, assim, que pega muitas mulheres, né? Na drogaria, como farmacêutico, o medicamento mais utilizado, comercializado, famoso, é o ibuprofeno, que é o conhecido como comercializado como Buscofen, né? Na minha graduação, eu aprendi que o melhor era o ácido mefenâmico, mas 90% das mulheres optam pelo Buscofen. Porém, eu já vi casos do Buscofen não resolver e eu até prescrever, passar para a pessoa o ácido mefenâmico, que é o mesmo conhecido como Postan, né? E nenhum dos dois resolver. Existe algum suplemento que possa auxiliar nisso, cara? Porque a gente vê esse desafio das mulheres aumentando muito, cara. Essa dor, né? Que só, graças a Deus, só as mulheres passam. Inclusive, eu passo todo mês, né? Todo mês. A gente tem a NAC, então pode fazer com que reduza o uso de analgésico ou até mesmo fazer com que nem faça mais o uso. Então, como que vai reduzir a inflamação? Vai fazer com que reduza as prostaglandinas, que são as principais responsáveis por essa dor. E vai aumentar o aporte de glutationa, então aumentando o aporte antioxidante. E a NAC não é um suplemento que você vai tomar apenas no momento da dor como um analgésico, né? Um medicamento. É um tratamento que você vai tomar durante um período, uma forma de tratamento. E a NAC, ela vai atuar na causa, né? No problema e também na melhora dos sintomas, né? Que seria a dor. Nossa, uma outra pergunta também. Essa foi até uma pessoa que me enviou, um ouvinte aqui. As mulheres que usam as medicações para não engravidar durante todo o mês, assim, e ao interromper percebem alterações hormonais. Em média, quanto tempo o organismo leva para regular após essa suspensão? Então, isso vai depender muito de mulher para mulher. Tem algumas mulheres que vão parar de fazer uso e logo depois vão voltar a menstruar normalmente. E tem outras que vão demorar um pouco mais. Então, acaba nem sendo só em relação ao anticoncepcional, né? Então, tem uma pessoa que eu sigo que eu vi que ela usava o Dilmirena. Ela retirou para poder engravidar e a menstruação dela não vinha. E mesmo assim ela conseguiu engravidar. Então, isso vai ser muito, muito relativo. Nossa. Um outro algo também, doutora, eu não sei se vou falar o nome certo, gente, que eu sou Rocia, tá, gente? Mas vamos lá. Você tocou acerca do DIU. E tem mulheres que tem... É Hashimoto que fala? Hashimoto, isso aí, me ajuda. O uso do DIU não hormonal pode interferir de alguma forma no quadro clínico ou é considerado seguro? Então, eu não vejo esse problema desde que essa mulher ela acaba não retendo muito o cobre e o prata, né? É muito difícil isso acontecer, mas tem casos e casos, né? Então, tem mulheres que podem acabar retendo um pouco mais desses metais. E também o DIU, esse tipo de DIU, né, ele acaba causando uma inflamação local. Então, por causar uma inflamação local, pode ser que não seja tão interessante nessas mulheres que têm uma autoimune. Mas isso vai ser muito relativo, tem que ser conversado com o ginecologista, com o médico de confiança, para ele dizer, né, o que ele acha e tudo mais. Mas o estilo de vida, ele sempre vai falar mais alto. Tá? Sempre, independente dessas outras questões. Nossa, a nossa última pergunta, antes de chamar mais um comercial, deixa eu achar aqui, isso aqui foi até alguém que me enviou, cadê? Gente, é tanta mensagem que a gente acaba se perdendo. Esse uso prolongado dessas medicações que as mulheres utilizam para não engravidar, podem levar a alguma deficiência nutricional relevante na prática, você acha?
Pode. A gente tem estudos mostrando que pode ter aumento de cobre, e esse aumento de cobre pode acabar causando uma deficiência de zinco. E também tem estudos comprovando que pode ter uma diminuição do selênio e magnésio. Então, né, trazendo o caso anterior, da pergunta anterior, se você tem um hipotireoidismo, né, se você tem uma desregulação nessa tireoide e você faz o uso do anticoncepcional, aí que você vai ter que ficar mais atento ainda em relação a isso, né? Porque o zinco, o selênio e o magnésio, eles estão diretamente ligados no bom funcionamento dessa tireoide. E de vitaminas nós também temos, a gente tem de comprovação científica, nós temos para B6, B9 e para B2, com maior comprovação científica para a B9. E tem um estudo também mostrando que o uso do anticoncepcional, ele pode aumentar o estresse oxidativo. Então, a gente pode pensar em uma suplementação de vitamina C e E para poder ajudar nesse processo, nesse estresse maior que o anticoncepcional ele acaba causando. Nossa, gente. Gente, nós vamos agora para mais um comercial e